Então o tema da minha mensagem hoje é justamente esse. Quando Deus parece demorar. Quando Deus parece demorar, a fé persevera esperando em sua palavra. Nós continuamos confiando em sua palavra, clamando pela ajuda divina, pela intervenção divina, e nós descansamos, ou seja, nós confiamos na misericórdia do Senhor. Então uma das coisas mais difíceis da vida cristã, muitas vezes, não é nem receber um não da parte de Deus. Você ora e Deus simplesmente, você entende de maneira muito clara que Deus disse não, eu não vou fazer. Às vezes o mais difícil não é receber uma resposta, às vezes é não receber resposta nenhuma. Porque nós queremos uma resposta de maneira imediata, seja um sim ou um não. É claro que nós sempre esperamos um sim, né? Nós não queremos ouvir um não da parte de Deus, mas muitas vezes precisamos levar uns nãos para andarmos de maneira reta. Às vezes o mais difícil é não receber resposta nenhuma. É quando você ora e parece que nada acontece. Você espera e mesmo assim parece que nada muda, o cenário continua o mesmo. Você pede uma resposta e parece que ela nunca chega. E o tempo vai passando. Passam-se dias, passam-se meses, passam até mesmo anos. E aí então começa essa luta no meu interior e no seu interior. Senhor, até quando? Como o salmista bem fez essa indagação. Talvez você já tenha vivido isso. Você orou pela conversão de um parente, por alguém da sua família, e continua esperando até hoje. Continua esperando até hoje. Você pediu uma porta, que Deus pudesse abrir uma porta de emprego, e você continua aguardando até esse exato momento. Ou até mesmo clamou pela restauração dentro da sua família, dentro da sua casa, e está esperando. Ou seja, você pediu uma resposta para uma situação que talvez tenha roubado o seu sono, tenha tirado a sua paz, e você continua esperando. O problema é que nós sabemos que Deus pode fazer. Nós sabemos que Ele tem poder, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Não é isso que nós afirmamos, domingo após domingo, quarta após quarta? Nós sabemos que não há impossível para o nosso Deus. Então é justamente por sabermos tudo isso, e sabermos disso, que vai surgir uma outra pergunta. Se Deus pode fazer, por que ainda Ele não fez? Por que Ele ainda não fez? Por que Deus parece que não entrou em ação? Talvez essa seja uma das grandes tensões aqui da fé cristã. É você confiar em Deus, quando o relógio de Deus, ele não acompanha o nosso relógio. Deus não trabalha no mesmo tempo que eu e você. O problema está justamente aqui. Nós gostamos, nós amamos as promessas de Deus. O problema é que nós também gostaríamos de controlar o calendário delas. Nós queremos controlar o momento que essas promessas irão entrar em vigor nas nossas vidas. Quando que Deus vai colocar em ação esse plano nas nossas vidas. Nós queremos que Deus faça nas nossas vidas, mas nós também queremos determinar quando que Ele deve fazer, quando que Ele deve agir, quando que Ele deve nos abençoar, quando que Ele deve enviar o suprimento, o livramento, a restauração. Então, o Salmo 119, essa porção, foi escrito exatamente nesse lugar. O salmista ele está esperando. Ele está esperando há tanto tempo que parece que ele chegou ao limite. A ponto de dizer, olha, minha alma desfalece, aguardando a tua salvação. Eu estou profundamente abatido, angustiado. Mas, eu espero na tua palavra. Então, ele mostra a sua angústia, como ele está. No verso seguinte, ele mostra a mesma maneira. Olha, os meus olhos esmurecem de tanto esperar por tua promessa. E pergunto, quando me consolarás? Então, perceba aqui a expressão. Ele diz, olha, de tanto esperar. Os meus olhos esmurecem de tanto esperar. Então esse homem, o salmista, ele não está enfrentando apenas o sofrimento, que por si só já é um momento difícil, dependendo do tamanho da tempestade que você está enfrentando. Ele está enfrentando aqui, tendo que lidar com essa aparente demora, dessa intervenção divina. E lembre-se, mais uma vez, a aparente demora. E você pode ter chegado aqui nessa manhã exatamente assim. Não necessariamente porque você deixou de acreditar em Deus, mas talvez está cansado de esperar. Então a pergunta desse texto não é se Deus é fiel. A Bíblia já respondeu isso. Nós já sabemos, Deus é fiel. A pergunta é como nós vamos permanecer fiéis a esse Deus quando parece que Ele está demorando em agir. Então essa é a pergunta. Como permanecermos fiéis quando Deus parece demorar? Grave essa palavra, parece. Porque Deus, Ele age na hora correta. Então o salmista, ele nos apresenta aqui pelo menos 3 respostas, que é o que eu quero pensar com você nessa manhã. Primeiro, quando Deus parece demorar, continue esperando em sua palavra. Ou, admita que você tem necessidade do Senhor. Ele começa
admitindo que a sua alma anseia por Deus. Ele diz, olha, a minha alma desfalece, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Verso 81. Então, aqui nesse verso, nós temos duas realidades convivendo dentro de apenas um versículo. Primeiro, ele diz, olha, minha alma desfalece. Segundo, ele diz, eu espero na tua palavra. Isso aqui é extraordinário, é maravilhoso. Primeiro, porque o salmista ele não esconde a sua fraqueza, ele não usa máscara, ele não diz, olha, está tudo bem, porque não está tudo bem. Ele já descreveu, está descrevendo. Ele também não diz, olha, está tudo tranquilo, a vida está de boa. Não, não está. Ele diz, olha, minha alma está desfalecendo. Em outras palavras, ele chegou ao limite. Mas, mesmo nesse limite, nós vemos que ele não deixa de orar, que ele não deixa de clamar, o que muitas vezes eu e você fazemos, não é? E nós alegamos que não estamos orando, que não estamos clamando, porque estamos sofrendo, porque estamos passando dias difíceis, porque o mundo está ruindo, então não compensa orar. O salmista está enfrentando dias tenebrosos e por isso ele ora, por isso ele clama. Há um conflito no seu interior, a sua alma está desfalecendo, porém ele diz o seguinte, existe uma palavrinha aqui que muda completamente o cenário. Porém, a minha alma desfalece, porém espero na tua palavra. Porém espero na tua palavra. É tipo assim, meu irmão, olha, eu não estou entendendo, porém eu confio. Eu estou cansado, talvez abatido, sobrecarregado, mas não destruído. Eu, porém, permaneço, esperando, confiando na palavra do Senhor. Eu estou chorando, a situação está difícil, porém eu continuo crendo. Eu não estou vendo nenhuma saída, parece que não há mais saída. Mas eu espero na tua palavra, eu confio na tua palavra. Então fé, meu irmão, não significa ausência de cansaço, ausência de dor ou de sofrimento. Fé significa você saber onde permanecer quando nós estamos cansados. O salmista está cansado, ele está esgotado, mas ele descansa onde? Em Deus, na palavra de Deus. Muitos acham que às vezes um cristão ele não pode chegar, ele nunca vai chegar nesse limite, né? Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, quando você olha para a Escritura, nós vemos os servos de Deus, homens piedosos, que às vezes chegaram no limite. Onde, naturalmente falando, não havia mais saída, não tinha mais nenhuma esperança. Mas aí entra uma dependência total do Senhor, lança diante de Deus a sua angústia, a sua aflição e espera no Senhor. O próprio Senhor Jesus, lá no Getsêmani, diz, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então não é pecado você reconhecer, Senhor, eu estou cansado. Puxa, eu estou abatido, estou aflito. O perigo não é você ficar cansado. O perigo é você permitir que esse cansaço nos faça abandonar aquilo que Deus disse. Ou seja, esse cansaço é a incredulidade que assume o controle, que assume o nosso coração, onde nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já disse em sua palavra, de tudo aquilo que Ele já prometeu em sua palavra, nós simplesmente deletamos isso. O salmista ele declara, olha, eu estou desfalecendo, porém eu espero na tua palavra. Então o problema não era apenas a dor que o salmista tinha que lidar aqui, era também dessa aparente demora, como ele diz aí no verso 82. E ele mostra, primeiro ele diz, olha, minha alma anseia por ti. Agora ele diz, olha, os meus olhos procuram por ti. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa. E pergunto, quando me consolarás? Então ele está olhando, ele está esperando, ele está procurando um sinal, mas parece que nada acontece. Até que ele pergunta, quando? Quando? Observe que ele não pergunta, Senhor, o Senhor vai me consolar? Essa não é a pergunta dele. Ele tem certeza. Mesmo com aquele conflito, ele continua crendo. O Senhor vai me consolar. Então a pergunta não é, Senhor, o Senhor vai me consolar? Não, a pergunta que ele levanta é, quando o Senhor vai me consolar? Porque eu acredito. Tem fé nessa pergunta. Ele ainda acredita, ele ainda confia que Deus há de agir, que Deus vai intervir, que Deus vai abençoá-lo, que Deus vai trazer o livramento, que Deus vai trazer o socorro que ele tanto precisa. O que ele não consegue muitas vezes entender, o que eu e também você, muitas vezes nós não conseguimos entender, é quando Deus vai agir, quando que Deus irá entrar em cena, né? Em outras palavras assim dizendo. Então aqui está uma das grandes dificuldades da vida cristã. Nós confiamos nas promessas de Deus, mas nós temos uma dificuldade tremenda muitas vezes de confiar no tempo que Deus vai agir, no tempo dele, e não no nosso. Porque nós somos apressados, meu irmão.
E principalmente nos nossos dias, né, que é tudo muito rápido, né, tudo muito rápido, tudo muito prático, tudo a um clique. Nós queremos que Deus também trabalhe assim. Deus não trabalha dessa maneira. O nosso relógio diz o quê? Tem que ser agora. Tem que ser para ontem. Parece que Deus não está vendo, o Senhor não está vendo, né, o meu sofrimento. Deus diz, não, espere. Nós muitas vezes queremos dizer, Senhor, parece que o Senhor está demorando. Mas Deus diz o quê? Não, você tem que confiar em mim. Nós enxergamos, meu irmão, apenas um momento. Um momento. Deus enxerga o começo, o meio, o fim. Deus enxerga tudo. Nós enxergamos apenas aquilo que nós queremos. Deus enxerga aquilo que eu e você realmente precisamos. Então, essa aparente demora de Deus nunca é um descontrole, não é que Deus perdeu a mão, não é que Deus não está vendo ou que Ele é impotente. Não, não. Essa aparente demora é a providência de Deus já na minha e na sua vida, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Deus, Ele nunca chega atrasado, coloque isso na sua cabeça. Deus, Ele nunca vai ser surpreendido. Deus nunca vai olhar para a sua situação ou para a minha situação e chegar naquela conclusão, puxa, eu deveria ter feito alguma coisa antes. Às vezes nós achamos que Deus é limitado, como nós. Às vezes você olha, como a gente diz, não adianta chorar depois do leite derramado, né? Puxa, eu devia ter feito algo antes. E aí nós trazemos isso para a nossa vida, e parece que Deus não está agindo, aí nós achamos que Deus vai chegar um momento que Ele vai dizer isso. Puxa, eu deveria ter feito alguma coisa antes na vida do João, na vida da Maria. Eu deixei passar. Não, Deus não trabalha assim, meu irmão. Deus não tem esse problema. Deus não tem esse problema. Deus, Ele nunca é surpreendido. Então, o silêncio de Deus, muitas vezes, não significa a ausência dEle. Não significa. Não significa. Nós temos que confiar nele e entender que Deus não trabalha do tempo na hora que você quer e na hora que eu quero. Deus trabalha no tempo dele, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Cabe a mim e a você descansar e confiar nesse Deus. É o que o salmista está tentando, mesmo em meio a tantas lutas, mesmo nesse conflito interior, colocar isso em prática. E ele vai mostrar aí no verso 83, né? Ele diz, olha, ele faz essa comparação como um odre na fumaça. Ele está dizendo, olha, a minha vida depende de ti. Eu já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. O que ele estava dizendo aqui, em outras palavras, é, eu sou inútil praticamente. É isso, não tem utilidade nenhuma. Porque um odre exposto a isso, constantemente à fumaça, ao calor, o que vai acontecer? Ele vai ficar seco, vai ficar enrugado, desgastado. Ou seja, não vai ter utilidade para transportar nada nele ali. Em outras palavras, o que ele está dizendo, eu estou assim, Senhor, sem utilidade alguma. Parece que eu estou secando por dentro, parece que estou meio desgastado, literalmente parece que estou perdendo aqui as minhas forças, porém eu não me esqueço dos teus decretos. Eu não esqueço da tua palavra. Você consegue enxergar aqui a perseverança do salmista, mesmo no pior cenário? Porque muitas vezes nós queremos tentar fazer uma, como que diz, fugiu a palavra aqui. Nós queremos tentar muitas vezes lutar com Deus, né? Porque parece que Deus não está agindo, né? Parece que Deus está nos dando um gelo, né? por aquele momento. Nós, em contrapartida, queremos agir da mesma maneira. Já que Deus não está fazendo, né? Tem uns católicos que eles fazem isso, né? Pede para o santo casamenteiro lá, se o santo não faz, eles viram o santo lá, né? de costa, põe de ponta cabeça, sei lá o que faz com o santo, mas põe o santo de castigo. Às vezes nós queremos fazer a mesma coisa com Deus. Tipo assim, se Deus se esqueceu de mim, então eu vou esquecer de Deus. Deus continua sendo Deus sem você, meu irmão. Deus continua sendo Deus sem a minha pessoa. Não vai mudar o fato. Deus continua sendo Deus. Nenhum de nós fazemos nenhum favor para Deus, vindo cultuá-lo, vindo adorá-lo, servindo. Não, pelo contrário, é um privilégio a mim e a você poder servir a esse Deus grandioso que é o nosso Deus. É um privilégio a mim e a você podermos levantar as nossas mãos e adorar ao nosso Deus. É um privilégio para nós. E o salmista ele não seguiu esse caminho de tentar fazer birrinha com Deus, de tentar lutar com Deus, não. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte, mesmo quando parece que Deus se esqueceu de mim, eu não vou esquecer daquilo que Ele disse na palavra dEle. Eu não vou me esquecer daquilo que Ele disse em sua palavra, daquilo que Ele prometeu em sua palavra, e Ele está ancorado nisso. Ele está confiante nisso. Ele espera ansiosamente por isso. Ele está perseverando. Mesmo que eu não vejo, mesmo que aparentemente, por isso que é importante de você voltar para a Escritura. Para a Escritura. Porque está vendo, o cenário era negativo,
o sentimento aqui é de abandono, porém, quando ele volta para a Escritura, ele tem a certeza que uma hora Deus vai fazer, que uma hora que Deus irá agir. Então, quando você não conseguir entender o que Deus está fazendo, agarre-se àquilo que Deus já disse. Mas para isso você tem que conhecer a Escritura. Ou seja, fique com aquilo que Deus já disse. Por quê? Porque as circunstâncias mudam, meu irmão, a todo instante. Os nossos sentimentos também mudam. As pessoas mudam. A nossa percepção sobre algo pode mudar também. Mas a palavra de Deus permanece a mesma, ela não muda. Não muda, ela continua a mesma. Então, quando os nossos sentimentos disserem, né, olha, Deus me abandonou, você volta para a Escritura. E essa não é uma verdade. Quando a sua ansiedade, né, disser, olha, não vai dar certo, você volta para a palavra de Deus. E busca ali o seu refúgio e refrigério que você precisa. Quando as circunstâncias disserem isso, olha, não tem mais saída, volte-se para a palavra de Deus. É o que o salmista está fazendo. É o que todo servo de Deus fizeram. É confiar em Deus. Então, quando você não conseguir enxergar a mão de Deus, continue confiando no caráter dele, quem ele é. Porque se nós depositarmos a confiança em quem ele é, não importa, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu esteja diante do pior cenário, eu conheço o meu Deus. Então, se eu conheço o meu Deus, eu posso descansar. O problema é que muitas vezes nós não o conhecemos. Aí então ficamos apavorados. Então a demora pode testar a nossa fé, mas nunca vai cancelar essas promessas de Deus. Está aqui. Então eu confio, eu espero nele. Segundo, quando a dor parecer insuportável, continue clamando por sua ajuda. Ou leve as suas preocupações ao Senhor. Porque Ele é o único, meu irmão, de fato, que pode intervir na minha e na sua vida e pode mudar o cenário. E é isso que Ele vai fazer do verso 84 ao verso 87. Ele apresenta ali uma súplica ao Senhor, 4 pelo menos. Primeiro ele diz, olha, Senhor, eu preciso da tua ajuda para suportar os perseguidores. Então no verso 84 ele diz, né, agora ele sai daquele ambiente de esperar e começa a clamar a Deus. Eu estava esperando, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, agora ele clama. E ele diz no verso 84, quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Em outras palavras, até quando, Senhor? Até quando? E essa pergunta, ela aparece várias vezes no Salmo. E ele nos ensina algo muito importante. A verdadeira fé não significa você esconder de Deus aquilo que nós estamos sentindo. Deus nos conhece, meu irmão. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. É que às vezes a gente quer usar uma máscara para tentar impressionar Deus. E os salmistas, eles não se escondem. O salmista parece muito comigo, com você. Eles nos mostram esses altos e baixos na nossa vida. Inúmeras vezes é isso que nós vemos aqui, sendo relatado nos salmos, no saltério. Esses altos e baixos. Eles estão enfrentando dificuldades e eles, mais uma vez, reafirmam a fé, a esperança. Então, o salmista ele não finge. Ele também não está espiritualizando a sua dor. Ele não está dizendo, olha, como eu sou crente, fiel a Deus, eu não posso demonstrar aqui nenhuma fraqueza, eu sou inabalável em mim mesmo. Não, ele abre o coração, ele rasga o coração diante de Deus e diz, Senhor, está difícil. Parece, Senhor, assim, na minha perspectiva, parece que está demorando. Mas o Senhor me perdoa, porque eu sei que o Senhor ele age na hora correta. Senhor, eu não sei quanto tempo que eu vou suportar isso aqui. Talvez, eu não sei. Mas ele rasga o seu coração. O que ele está nos mostrando aqui é o seguinte, nós precisamos levar a nossa dor para o lugar certo. Não adianta você ficar chorando as pitangas pelos cantos, murmurando, reclamando. Apresente a sua dor, leve a sua dor no lugar certo. A diferença não está entre quem sofre e quem não sofre, porque todos nós sofremos. Tribulação e angústia virão sobre toda alma que comete pecado. A diferença está para onde nós levamos o nosso sofrimento. Ou você vai ficar murmurando, chorando pelos cantos, ou você vai levar a sua dor àquele que de fato pode intervir, que pode mudar o cenário. Foi o que o salmista fez. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda para vencer isso. Porque algumas pessoas, elas transformam os seus sofrimentos em amargura. Outros transformam o sofrimento em incredulidade. Outros se afastam de Deus, chutam balde. O salmista, ele transforma o seu sofrimento em oração. Como disse Spurgeon, né? Transforme a sua ansiedade em oração. Às vezes você fica maquinando aqui na sua cabeça 1001 coisas.
Transforme isso, aquilo que talvez está tentando roubar a sua paz, tirar o seu sono, em oração. Rasga o coração diante de Deus, apresente diante dele. Então o salmista ele fez isso. Ele transformou o sofrimento em oração. Então quanto maior a pressão, mais ele clama, mais ele busca. Agora no verso 85 ele diz, olha, Senhor, eu preciso da tua ajuda para suportar os soberbos. Verso 85. Para mim abriram covas os soberbos, que não andam conforme a tua lei. Senhor, há pessoas que estão aqui tentando me derrubar. As armadilhas estão por todo lado. Há muita injustiça, Senhor. Eu preciso da tua ajuda para suportar isso. Para suportar os soberbos. E não apenas isso. Ele diz, Senhor, eu preciso da tua ajuda para suportar os injustos. Verso 86. Os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me, pois sou perseguido injustamente. Veja o que ele está dizendo. Senhor, os teus mandamentos são verdadeiros. A tua palavra é fiel. E ele clama a Deus. Ajuda-me. Ajuda-me porque eu estou sendo perseguido de maneira injusta. Que oração extraordinária e que pequena oração e ao mesmo tempo grandiosa oração. Não é uma oração longa. Ele não enfeitou. Ele não fez uma oração para impressionar Deus. Não existe aqui nenhuma linguagem sofisticada. Não tem nenhum discurso, se você não prestou atenção. Ele apenas disse, Senhor, ajuda-me. É isso que ele está pedindo. Esse é o clamor. Isso pode ocorrer comigo, com você. Às vezes sem força, limitado, até mesmo para orar, para buscar a Deus, para clamar a Deus. Então você não precisa, nós temos que ter o entendimento do seguinte, nós não podemos tentar produzir uma oração de 20 minutos. Nós não precisamos produzir essa oração de 20 minutos. O que eu e você precisamos é apenas rasgar o nosso coração e dizer, Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Eu preciso da tua intervenção. Então, talvez quando você não consegue dizer nada, a única coisa que você precisa dizer é, Senhor, tem misericórdia de mim, socorre-me, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. E Deus entende, meu irmão. Foi de fato o que Deus fez aqui, na vida desse homem. Foi de fato o que Deus fez na vida aqui do salmista. E essa talvez seja a única coisa que você consegue também dizer, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Então, a força da oração não está na quantidade de palavras, mas naquele a quem nós dirigimos as nossas palavras. Às vezes nós achamos que eu tenho que fazer uma oração de 30 minutos, que aí então o negócio vai acontecer. É claro que quanto mais tempo você passa com Deus, mais você vai ver que é pouco tempo. Né? Pouco tempo você está ali prostrado diante de Deus. Mas não é a quantidade de palavras, não são as palavras, mas é a quem nós dirigimos essas palavras. Não foi assim com Pedro? Pedro está afundando. E qual foi a oração dele? Senhor, salva-me. Poucas palavras, mas uma grande oração. Então há momentos em que a nossa oração será simplesmente essa, meu irmão. Senhor, ajuda-me. Senhor, sustenta-me. Senhor, eu não consigo sozinho. Tem misericórdia de mim. Me socorra, socorre-me, socorre-me. Ou aumenta a minha fé, como os discípulos clamaram, né? E ele diz, olha, quase acabaram comigo. Senhor, eu preciso da tua ajuda para suportar os cruéis. Não é isso que ele diz no verso 87? Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Então ele está dizendo, olha, quase que me aniquilaram. Então eu preciso da tua ajuda para suportar esses inimigos, esses homens cruéis. Mas se você prestou atenção aqui, mais uma vez aparece a palavrinha aí, mas eu não deixo os teus preceitos. O homem está cercado, o salmista está praticamente encurralado, a minha alma desfalece, mas ele disse, eu espero no Senhor. Eu estou como um odre na fumaça, mas eu não me esqueço do Senhor. Quase acabaram comigo, mas eu não abandono a tua palavra. Isso aqui é perseverança, meu irmão. Isso aqui é perseverança. O salmista está dizendo, olha, aquilo que fizeram comigo não vai determinar a minha fidelidade a Deus. Não interessa se os homens maus estão se levantando, não interessa se eu estou sendo injustiçado, não interessa se eu estou sendo perseguido, mas isso não vai determinar a minha fidelidade para com meu Deus. Isso aqui é importante, sabe por quê? Porque muitas vezes nós justificamos os nossos pecados pelo pecado dos outros. E aí nós queremos justificar os nossos erros. Ah, fizeram isso comigo, então eu vou agir dessa maneira também. Ah, eu fiz porque fizeram comigo. Ah, eu falei porque falaram de mim. Ah, eu reagi porque me provocaram. O salmista diz, olha, quase acabaram comigo, mas eu não deixo os teus preceitos.
Eu estou aqui para viver de maneira íntegra, reta, temente ao Senhor. Estou aqui para obedecer a tua palavra. Em outras palavras, o comportamento dos outros não pode determinar a nossa obediência a Deus. Independente do que eu estou sofrendo externamente, isso não pode mudar ou afetar a minha obediência ao nosso Deus. A nossa referência não é como nós fomos tratados. A nossa referência sempre será a palavra de Deus. Sempre será a palavra de Deus. Então nós temos que aprender. Às vezes, se você tem dificuldade em orar, ore a palavra de Deus, meu irmão. Abra a sua Bíblia. Eu tenho dificuldade para orar, não consigo orar muitas vezes nem 1 minuto, nem 2 minutos. Comece a ler a Escritura, ore a Escritura. Leia a palavra de Deus. O salmista está nos mostrando aqui que ele não abandona a palavra do Senhor. Se você prestou atenção aqui, ele não abandona a palavra de Deus enquanto ele ora. Ele está, mais uma vez, ele transforma a palavra de Deus em oração. Ele transforma a palavra de Deus em oração. E nós, muitas vezes, já perdemos até isso, Nós precisamos recuperar isso. Porque há momentos em que você está tão cansado que muitas vezes você não sabe dizer, não sabe o que dizer. Aí você abre os Salmos, você lê a Escritura, ou seja, o livro de Salmos, ou qualquer outra porção da Escritura, e você faz daquele texto a sua oração. Como o salmista lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. É impossível que você, ao ler, por exemplo, o Salmo 23, e você não aplicar isso na sua vida. Puxa, Deus, pastoreia o meu coração, me guia, me conduz. Oh Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, eu estou atravessando um vale aqui que está cruel. Mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está comigo. Eu tenho certeza, Senhor, que Tu és o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Não é isso que o salmista diz? Aí você ora, Senhor, que o Senhor seja o meu refúgio. Sem o Senhor não consigo. Então, quando a nossa mente muitas vezes não consegue produzir as palavras, a Bíblia fornece essas palavras que eu e você tanto precisamos. Palavras para a nossa oração. Então, volte para a Escritura. Se você tem encontrado dificuldade para orar, volte à Escritura. Então, independente do que você está carregando hoje ou enfrentando hoje, não fuja de Deus. Não. Corra para Ele. Há pergunta, há alguma indagação? Rasgue o coração diante dEle. Apresente a sua causa diante dEle, porque é exatamente isso que o salmista está fazendo. Ele leva a Deus as suas angústias. Ele leva a Deus. Existe alguma situação que você não consegue suportar? Olha, clame ao Senhor, Senhor, ajuda-me. Eu preciso do Senhor. Então não transforme a sua dor em distância de Deus. Transforme a sua dor em oração e apresente-a diante do Senhor. Transforme as suas angústias ou as suas ansiedades em oração. Apresente-as a Deus. E por último, terceiro e último princípio, quando as suas forças acabarem, continue confiando na misericórdia divina. Confie na fidelidade do Senhor. É isso que o salmista diz aí no verso 88, Ele diz, olha, vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos que procedem da tua boca. Então observe onde o salmista coloca a sua esperança. Ele não diz, Senhor, vivifica-me, porque eu mereço. Não é isso que ele diz. Ele também não diz, Senhor, vivifica-me, porque eu tenho sido fiel à tua palavra. Ele também não diz, Senhor, vivifica-me, porque eu sou melhor do que os meus inimigos, que os meus perseguidores. Não, ele diz, Senhor, vivifica-me segundo a tua misericórdia. Aqui está o fundamento de toda a nossa esperança, meu irmão. A nossa esperança não está na nossa capacidade de permanecermos fiéis, mas na misericórdia de um Deus que permanece fiel e é Ele que vai nos levar seguros de volta para casa, é Ele que vai nos levar de volta para casa. Aqui está a nossa esperança, que Ele é fiel. Então há dias em que a nossa força ela pode acabar, mas a misericórdia de Deus não acaba. Há dias que nós temos que orar, Senhor, aumenta-nos a fé, que parece que está faltando um pouco ali. Parece que ela está pequena, não que está faltando, mas parece que ela está pequena. Senhor, aumenta-nos a fé, e isso vai vir por meio da Escritura, por meio de uma exposição constante à palavra de Deus, porque não vai ter aumento de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não lê a Escritura, se você não medita na palavra de Deus, como é que vai aumentar a fé? Não vai aumentar a fé assistindo porcaria na televisão, meu irmão. Não vai aumentar a fé. Aumentar a fé é debruçado na palavra de Deus. Então há dias que parece que a sua fé é pequena, mas a fidelidade de Deus ela não fica menor em dias assim. Há dias que muitas vezes eu e você nós não conseguimos compreender, mas nós continuamos crendo, Ele é soberano. Se
Se você notou, como que o salmista iniciou essa estrofe? Ele diz, olha, a minha alma desfalece. Ele mostrou ali profunda angústia, dor, mas ele termina de uma maneira, essa estrofe de uma maneira surpreendente. Ele diz, olha, minha alma desfalece, mas ele termina a estrofe dizendo, Senhor, vivifica-me. É como se ele dissesse o seguinte, Senhor, eu não consigo produzir a vida que eu preciso. Eu não consigo. Eu não consigo, Senhor, produzir força. Eu não consigo, Senhor, me levantar sozinho. Por isso, vivifica-me. Isso aqui é graça, meu irmão. Se você olhar para a história do nosso povo, a história do nosso povo não é um povo, são homens fortes tentando chegar a Deus. Não. É a história de um Deus misericordioso que sustenta pessoas fracas como eu e você. Pessoas limitadas. Pessoas limitadas. Então, essa aparente demora não significa abandono. Não significa. O salmista não encarou isso, essa aparente demora, como se Deus estivesse o abandonado. Às vezes Deus pode demorar segundo a minha percepção e a sua percepção. Então, segundo a nossa percepção, agora nós começamos a interpretar isso como uma demora e também como um abandono. Deus ele pode estar em silêncio, meu irmão, mas ausente não. E muitas vezes Deus pode até estar trabalhando na minha e na sua vida e nós não estamos enxergando. É que às vezes nós queremos que Deus faça mágica. Deus não faz mágica, meu irmão. Deus faz milagre. E via de regra, Deus trabalha em processo na minha e na sua vida. Deus pode estar ali conduzindo a sua história, e com certeza está conduzindo a minha e a sua história, e muitas vezes nós não estamos compreendendo absolutamente nada. Você pode não estar compreendendo absolutamente nada. Imagine José. Já pensamos sobre ele aqui recentemente. Anos. O cara vai para a prisão, é vendido como escravo, sofreu. Mas Deus está ali no controle. Abraão esperou quantos anos? Davi, os profetas. Tudo tem o momento certo, a hora certa, o tempo certo. O problema é que muitas vezes eu e você nós queremos que Deus trabalhe segundo o nosso relógio. Segundo o nosso tempo. Segundo o nosso tempo. Então, o Deus que governou o tempo da redenção, que diz que Cristo ele veio no tempo certo, na plenitude do tempo, é o mesmo Deus que governa a minha e a sua vida, que controla a nossa história, a nossa vida. Então, que eu e você possamos descansar no Senhor e confiar no Senhor em todo momento, porque é isso que o salmista está fazendo. Ele apresenta a sua causa, primeiro ele reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, diante de Deus, né? Porque muitas vezes nós podemos estar assim. Você pode ter chegado aqui à igreja hoje assim, dessa maneira, cansado de esperar. Você até continua vindo à igreja, você continua trabalhando, você continua cuidando da sua família, você continua servindo, você continua sorrindo. Mas muitas vezes lá no seu interior há aquela oração como do salmista, Senhor, até quando? Até quando? Então o Salmo 119, do verso 81 ao verso 88, ele não nos diz quando Deus irá mudar a nossa circunstância. Mas ele nos ensina como nós devemos viver enquanto nós esperamos essa intervenção divina. E aí, mais uma vez, ele diz, quando Deus parece demorar, você continua esperando na palavra dele, continua confiando. Quando não souber o que Deus está fazendo, meu irmão, agarre-se àquilo que ele já disse, ou seja, a palavra dele, aquilo que está em sua palavra. Quando a sua dor, ou quando a dor parece insuportável, continue clamando pela intervenção divina, pela ajuda de Deus. Talvez você não saiba mais o que dizer. Diga como salmista, Senhor, ajuda-me, eu preciso. E quando as suas forças acabarem, continue confiando na misericórdia de Deus. Que a nossa segurança não está na nossa força, ou na força das nossas mãos, mas está nesse Deus que nos segura e que nos levará de volta para casa em segurança. A nossa segurança está na força das mãos de Deus, desse Deus grandioso. Então que eu e você mais uma vez possamos apresentar as nossas causas diante de Deus, as nossas angústias e aflições, e sermos renovados por sua palavra, e possamos sair daqui diferentes da forma que nós entramos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Vamos clamar ao Senhor mais uma vez. Você pode ir no seu lugar fechar os teus olhos por um instante? Nós já estamos encerrando. Talvez aí a sua pergunta seja, pastor, mas e se Deus continuar demorando? Continue esperando, meu irmão.
Ah, pastor, mas e se eu continuar esperando sem entender nada? Continue confiando em Deus. Você precisa conhecê-lo. Se você conhece o caráter do seu Deus, continue confiando. Ah, pastor, mas e se as minhas forças acabarem? Faça como salmista. Vivifica-me segundo a tua misericórdia. Porque existe, meu irmão, algo que a demora nunca vai poder mudar. A demora nunca poderá mudar o caráter do nosso Deus. Ele continua sendo bom, e essa aparente demora, né? Porque Deus, ele não atrasa. Deus, ele vem na hora correta. Né? Com Lázaro foi assim, você se lembra? Ficaram furiosos com Jesus. Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido. A demora nunca poderá mudar o caráter de Deus. Ele continua bom, ele continua soberano, ele continua sábio, ele continua misericordioso, ele continua fiel. Por isso, meu irmão, quando Deus parece demorar, espere na palavra dele, clame por essa intervenção divina, por sua ajuda e descanse na misericórdia de Deus. Porque Deus, ele pode não agir no meu e no seu tempo, no nosso tempo. Mas nós temos que confiar nele e esperar no Senhor. Esse Deus grandioso, bondoso, misericordioso, que é o nosso Deus. Deus jamais vai deixar de cumprir os propósitos dele. Os propósitos dele irão se cumprir. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro junto com os meus irmãos em mais esta manhã. E mais uma vez nós pedimos a Ti, tem misericórdia de nós. Que nós podemos, ó Deus, possamos aprender com o nosso irmão. Que possamos, ó Deus, em primeiro lugar, reconhecer que nós precisamos de Ti. E possamos, ó Deus, descansar na Tua palavra, confiar na Tua palavra em todo tempo. Eu não sei como os meus irmãos entraram aqui nessa manhã, talvez possam estar passando por dias difíceis e tenebrosos, mas que possamos voltar para a Tua palavra mais uma vez, e nela encontrarmos, ó Deus, o refúgio, o refrigério, a força que nós precisamos, que vem somente do Senhor. Então esta é a minha oração, que o Senhor possa operar nas nossas vidas segundo a necessidade de cada um, Pai. Que o Senhor nos conhece muito bem, melhor do que nós mesmos. Então eu oro junto com os meus irmãos e peço a Ti, que o Senhor possa operar nas nossas vidas, trabalhar nas nossas vidas, trabalhar na nossa mente, no nosso coração, e que a cada dia possamos depositar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. E quando dias assim vierem, que nós nos lembremos que o Senhor não tarda, que o Senhor vem na hora correta. Que muitas vezes nós é quem somos os apressados. Então, quando houver uma aparente demora, que nós nos lembremos que é simplesmente uma aparente demora. E para os teus filhos, nós nunca estamos sozinhos. Nós podemos ter até uma sensação de abandono, mas isso é somente uma sensação, porque o Senhor cuida de nós. E esta é a minha oração, Pai, mais esta manhã. Que possamos confiar no Senhor a cada dia e depositar em Ti a nossa esperança e a nossa confiança, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Que a mão do Senhor e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão, em mais esta semana que nós estamos iniciando, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos encerrados. Despeça aí do seu irmão com a graça e com a paz do Senhor.